Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast. E o nosso tema de hoje é finanças pessoais. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Booking, a nossa empresa de marketing, a Virtus, que é o nosso estúdio aqui, e a Bluefit, que é a minha academia. E ela funciona, gente, 24 horas. O maior diferencial da Bluefit, para a gente que gosta da madrugada, igual a mim, é lá que é seu lugar. Nós trouxemos aqui hoje um convidado muito especial, que é o Wagner Bertoldo. O Wagner é economista e eu vou deixá-lo se apresentar. Conta pra gente mais um pouquinho de você, Wagner. Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal que está nos Bom assistindo. dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra dividir esse podcast contigo. Eu que agradeço. Espero que todo mundo goste e aproveite muito o assunto que a gente tem a dizer, que é um assunto muito importante. Com certeza vai ser muito útil para muita gente. Bom, como a Renata falou, eu sou economista, né? Formei na Universidade Federal aqui no estado. Atuo há 3 anos já no mercado financeiro. Sou especialista em investimentos certificado pela Ambima. E atualmente eu trabalho na Góes Invest, uma empresa de planejamento financeiro. Não sei se o pessoal consegue ver aqui pela minha câmera. Quem quiser saber mais informações, segue lá, Góes Planejamento no Instagram. Ou pode me seguir também, que a gente conversa mais tarde. Eu sou economista lá, responsável pelos investimentos nacionais e internacionais da empresa. Eu auxilio os planejadores financeiros lá no escritório a tomar as melhores decisões de investimento para os nossos clientes. Que legal. Vamos começar falando qual o conceito de finanças pessoais. Como que você entende isso aí? Bom, Renata, eu acho que o conceito é muito amplo, né? O que a gente vê muito por aí é que são só números e receitas e despesas. Eu acho que vai muito além disso, né? Eu acho que, claro, esse é o primeiro passo, é muito importante a gente saber esses conceitos, saber, né, separar o que é receita e o que é despesa, para ter o mínimo de organização, mas eu acho que a gente precisa entender também um pouco de economia, alguns conceitos bem básicos de economia que, direta e indiretamente, afetam o nosso dia a dia, afetam o nosso bolso, afetam nossas decisões de compra e de venda, né, de compra de qualquer produto, a gente vai ao mercado, venda de nosso produto, seja a gente empresário ou não, né? Então, por exemplo, conceitos aí de taxa de juros, inflação, câmbio, né? O que isso afeta o nosso dia a dia, né? Isso também faz parte das finanças pessoais, porque entendendo isso, a gente consegue se planejar melhor, consegue antever até alguns preços melhor, né? No caso de compra lá na frente, alguma decisão, por exemplo, vou comprar um carro, uma geladeira agora, uma casa. Será que é o momento certo, né, com base em alguns desses conceitos aí de taxa de juros, câmbio, inflação, enfim, né? E claro, vai também uma coisa que a gente sempre foi mal no ensino médio, principalmente eu, né, sempre fui ruim em matemática. Mentira. Agora com curso de... Sim, depois que eu fiz Você economia... era ruim em matemática? Assim, eu gostava, mas não era o meu forte. Tem né? esperança para mim, então. Mas nunca gostava, assim. Eu gostava, mas não era o meu forte. Mas eu comecei a desenvolver bastante, comecei a gostar bastante ao longo do curso de economia. E em economia, em administração também, mas não tanto quanto em economia, a gente vê matemática financeira, que é saber calcular juros, né, montante, o que é capital, o que é juros, o quanto que a gente paga de juros sobre alguma coisa, o percentual que isso é sobre, né, o que a gente está pagando. Então, matemática financeira também é muito importante, né, no conceito de finanças pessoais. E, claro, por último e não menos importante, os investimentos, né, porque uma vez a gente tendo as finanças em dia, a gente consegue investir e fazer o dinheiro render para a gente, né, multiplicar de alguma forma. Uhum. Você falou uma coisa interessante aí, eu vou comprar uma geladeira, eu tenho que me planejar. Eu acredito que a maioria do brasileiro, vamos falar do Brasil, né? Eu acredito que é assim, eu preciso de uma geladeira, eu vou comprar uma geladeira. Eu preciso de um carro, eu vou comprar um carro. E não leva em consideração esses trem todo que você falou aí, de taxa de juro, câmbio, não sei o quê. Eu acredito que para a maioria das pessoas isso ainda é um ambiente muito distante, né? Por isso que eu achei interessante a gente trazer isso para a gente, como se fosse profissionalizar mais a questão das finanças pessoais, né? E assim, qual que é o objetivo, você vê assim, principal em manter essas finanças em dia? Qual que é o principal benefício que você enxerga? Assim? Eu acho que o principal benefício é a gente usar
esse método aí de se planejar financeiramente para realizar objetivos e sonhos, né? Claro, além da qualidade de vida, né? A gente tendo as finanças em dia, vendo aquele dinheirinho sobrando no final do mês, a gente se sente melhor psicologicamente, né? Traz uma autoestima, querendo ou não, né? Pô, tem dinheiro sobrando, consegui fechar o mês no azul, no verde, né? Quando a gente sempre, geralmente, fecha no vermelho. Então, assim, traz uma autoestima, traz uma confiança, traz, assim, uma motivação, né, para continuar assim. E a partir disso a gente consegue definir objetivos e metas, né? Por exemplo, aí na economia, nas finanças pessoais, a gente pode segregar esses objetivos de curto, médio e longo prazo, né? E aí é bem relativo o tempo, né? Mas geralmente curto prazo é 1 ano até 1 ano, né? Qual que são meus objetivos de curto prazo? De 1 até 1 ano. Eu quero trocar de carro. Tenho um carro, quero dar este de entrada e financiar o resto ou complementar o resto com outra renda. Então, eu me programo, guardo para isso, né? Ou, quero fazer uma viagem. Quando for tirar férias daqui 12 meses, daqui 8, 10 meses, eu vou ir para o Nordeste ou ir para a Europa, enfim. Se planejar nesse sentido, né? Esses são os objetivos de curto prazo. Claro, são só alguns exemplos, mas vai de cada um. Aí tem o objetivo de médio prazo, que daí a gente considera a partir de 1 ano até 3 anos, né? De 1 a 3 anos, que daí envolve objetivos mais financeiramente maiores, né? Como pode ser, sei lá, trocar de casa, comprar uma casa, financiar, né? Ou o objetivo de longo prazo, que o exemplo mais clássico é a aposentadoria, né? A gente sabe que tá tão difícil se aposentar hoje, né? Então a gente precisa de uma fonte de renda assim, confiável para se aposentar. Então, objetivos aí mais de 5 anos, 10 anos, 15 anos para se aposentar, né? Então, acho que o principal objetivo das finanças pessoais é isso, né? Se planejar, seja qual for o teu objetivo, né? Por mais que seja assim simples, a questão não é o valor do objetivo, assim, quero comprar uma casa, um carro, ser alto, né? Não é isso que vai definir se é um objetivo bom ou não. O que vai definir é a tua realidade, é o que você quer, né? Cada um é subjetivo isso, cada um tem um objetivo, cada um tem sua realidade. Então, adaptar as finanças pessoais, se planejar nesse sentido para alcançar esse objetivo, por menor que seja. Aí a minha dica, já aproveitando, o primeiro passo é separar esses objetivos por prazo, né? Médio, curto, médio e longo, né? E a partir disso aí, botar metas palpáveis, né? Alcançáveis, né? Não aquela coisa assim, surreal diante da nossa realidade, né? E, claro, sempre assim, ser pé no chão e de acordo com a nossa realidade, e acho que a partir disso aí a gente consegue assim definir o que é um objetivo financeiro e, né, entender para que ele serve. E lá no seu trabalho, você disponibiliza esse tipo de serviço? Por exemplo, a pessoa está com a vida toda bagunçada financeira e ela realmente não consegue saber essas métricas, gráficos e tudo, ou se organizar, né? Onde que ela vai aplicar melhor esse dinheiro dela, como fazer para pagar de maneira mais eficiente, comprando cartão de crédito, comprando débito, no dinheiro, o que é mais vantajoso. Esse tipo de trabalho você disponibiliza lá no seu escritório ou pessoal, como que é? Sim, lá na Góis Invest a gente tem um produto, um serviço que a gente presta, uma assessoria chamada planejamento financeiro, né? Que, como o próprio nome já diz, a gente atende o cliente 360, né? A gente vê desde receitas e despesas, desde o básico assim do planejamento financeiro, né? Que é ajudar a pessoa a pôr as finanças em ordem, né? Botar no papel ou numa planilha. O que está gastando, o que não está, o que tem de receita, né? Ver se é maior ou não é. E a partir daí, né, também passa um dos pilares de planejamento financeiro que a gente trabalha lá é a gestão de risco, né? Que envolve seguro de vida, né? De previdência, seguro saúde, toda essa gama de seguros aí e de previdência também engloba no planejamento, né? E claro, se posteriormente sobrar um dinheiro, trabalhar os investimentos, né? A partir daí, porque sempre que coloca a vida financeira em ordem, né? É sempre esse passo, né? Coloca a vida financeira em ordem, se protege dos riscos, né? A partir de seguro e previdência, enfim. Aí a partir daí começa a investir, né? Então a gente trabalha, a grosso modo, a gente trabalha esses 3 pilares aí. São 6 o total, mas dentro desses 3 principais aí tem todos esses 6 destrinchados. Mas, claro, a gente trabalha desde a vida pessoal ali, né, de despesas e gastos do cliente, até lá na ponta os investimentos. A gente trabalha com investimentos nacionais, internacionais, tudo. Você falou, e antes eu ia perguntar isso, e você entrou agora nessa questão de investimentos. Por exemplo, a pessoa não está com a vida tão organizada assim, mas ela entendeu que, meu Deus, investir é muito importante e tal, eu posso conseguir
várias coisas que eu tenho vontade a partir dos investimentos. Cheguei no mundo dos investimentos, só que eu não sou tão organizado assim financeiramente. Eu posso já, no meio dessa bagunça aí, pegar e falar assim, olha, essa quantia de dinheiro aqui, eu vou começar a fazer uma carteira de investimentos. Como que você vê isso? Você acha que é uma conduta interessante, vai dar um gosto para a pessoa se organizar mais, ou você indica para ela organizar tudo primeiro, parametrar tudo primeiro, para depois investir? Excelente pergunta, Renata. Eu acho que o primeiro passo é se organizar, né? Eu acho que primeiro tem que pôr as finanças pessoais em ordem, né? Não precisa estar positivo, mas pelo menos pôr em ordem, assim, seja no papel, seja numa planilha de Excel ou num aplicativo, que tem vários hoje em dia que fazem essa função, né? Ver assim, pôr literalmente o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa, pôr em números assim para ver lá, estou gastando mais ou está sobrando tanto, né? E aí, claro, se estiver gastando mais do que está ganhando, de algum modo organizar isso de modo que sobre, né? Seja cortando algum gasto aí, seja deixando de gastar menos. A ideia aqui não é deixar de fazer as coisas que a gente gosta, né? Cortando sair, vai para algum lugar aí para jantar, sair para comer alguma coisa, sair no barzinho, por exemplo. A ideia é simplesmente pôr no papel e ver onde está gastando mais e, a partir da tua realidade, cortar esses gastos aí ou minimizar, né, de modo que sobre alguma coisa. A partir daí, sim, né, começar a investir. E é claro, os investimentos são para todo mundo, assim, todos os tipos de bolso, todos os tipos de realidade. Tem investimentos a partir de R$1, R$10, R$100, né? E aí, claro, o primeiro passo antes de investir é definir o teu perfil, né? No mundo de investimentos, aí a gente fala isso como perfil do investidor, que são 3 perfis, né? Tem o perfil conservador, que como o próprio nome já diz, a pessoa ela é muito conservadora nos investimentos, ela não gosta de arriscar muito, ela prefere ter uma expectativa de retorno menor e constante, razoável, do que arriscar por uma possibilidade de ter um retorno maior. Tem o perfil intermediário, que ele é o moderado, né, que daí a pessoa está, a grosso modo, a pessoa está disposta a correr um pouquinho mais de risco, com a possibilidade de ter um retorno maior. Tem aquele perfil de pessoa que ela é arrojada, que é o terceiro perfil. Que quer ficar rico? Que quer ficar rápido. Aí, eu sou essa aí. Né? Então, assim, a pessoa está disposta a correr um risco relativamente maior para ter a possibilidade de ter um retorno maior. E, claro, quanto maior o risco, né, maior a possibilidade de retorno e também maior a possibilidade de perda, né? Então, assim, o primeiro passo é avaliar qual que é o teu perfil. Porque, claro, ninguém quer chegar lá e investir, né, pegar o dinheiro suadinho que guardou, investir, e no outro mês ver que está negativo, né, o que não está rendendo nada, né? Então, assim, ninguém gosta, nem mesmo o perfil mais conservador. Então, o primeiro passo é definir quem eu sou nos investimentos. E, a partir daí, guardar. E aí tem investimentos para todos os tipos de perfis, né? E para todo bolso. E para todo bolso, claro. Pode investir a partir de R$1, seja em ações, tem ações aí com menos de R$1 valendo, né? Pode investir em CDBs, tem bancos aí que oferecem CDBs, né? Que são investimentos de renda fixa, a partir de R$100, R$50, conforme o banco. Então, assim, tem para todos os bolsos aí. Por isso que eu falo, o primeiro passo, acredito eu, é se organizar, ver literalmente no papel, botar no papel, numa planilha, o que está gastando, o que não está, ver se está sobrando, se não está, se não estiver sobrando, tentar arranjar algum modo de sobrar, né? E ter essa disciplina de fazer sobrar nos próximos meses, né? Não adianta só, vou me organizar agora, sobrou, e depois no outro mês já deixar como está, né? Tem que manter isso, tem que ter disciplina, organização de manter isso aí. É toda uma mudança, né, de configuração, é um mindset mesmo, você transformar nisso aí. Você vai fazer uma organização primária ali e depois quando você começar a investir, mesmo que discretamente, quando você começar a ver os frutos daquilo ali, você vai se envolver, você já mudou a mentalidade, já mudou de ambiente completamente, né? Exatamente. Financeiramente falando. Sim. Né? Você falou um negócio interessante aí, lá no início da pergunta, de aplicativos, né? Por exemplo, eu tenho pavor de Excel. Excel não é aquele programa do computador? Eu tenho pânico só daquele trem lá. Prefiro anotar. E aí você falou de aplicativo. Tem algum que você indica e que você acha que é legal para quem tem pavor do Excel? Sim, eu tenho 2 para indicar, que primeiro chama My Wallet, de minha carteira em inglês, né? O ícone dele é uma carteira verde, assim, ele é de graça, aí tu joga lá as despesas, as receitas e as despesas todo mês, né? Você joga lá, todo dia, aliás, né? Conforme vai entrando e vai saindo recurso, você joga lá no aplicativo, lá ele classifica por receita, por despesa, e no final do mês tem um overview, né? Que seria um sumário, assim, de tudo que gastou e tudo que entrou. Aparecem gráficos, tudo tem classificado por categoria, tudo é bem interessante. E tem um aplicativo que é pago, ele é um pouquinho mais, né, por ser pago, ele tem funções mais específicas, mais completas, que é o Mobius, se eu não me engano, de cabeça agora, My Bills, Mobius, que ele vincula
o aplicativo vincula ao teu banco, né? A carteira do aplicativo vinculada à conta corrente e aos investimentos do teu banco. Aí aparece automaticamente lá no aplicativo. E aí, conforme tu vai gastando no cartão de débito ou crédito, enfim, hoje é muito comum fazer Pix, né? Dificilmente alguém usa dinheiro hoje em dia. Então, assim, se faz no Pix lá, passa no crédito, no débito, automaticamente vincula lá no aplicativo. Aí aparece lá Você também. já coloca a descrição e ele já organiza para você. Já. E aí é o modo de se organizar assim automaticamente, né? Porque dificilmente alguém vai parar assim todo dia e pôr num papelzinho, né? Assim, gastei 1,50 com um café e uma chipa, por exemplo, né? Ou fui lá, pedi um iFood, custou R$40, por exemplo. Difícil alguém vai fazer isso no papel. Ter disciplina de fazer isso, né? E no Excel muito menos. Como que eu faço? Eu tenho no aplicativo, automaticamente, porque através do meu banco, que eu faço tudo no cartão de crédito, né? Porque cartão de crédito, eu vou até aproveitar o gancho e falar um pouco do cartão de crédito, que também é um assunto interessante. Fala, que a gente quer saber. Porque eu uso tudo no cartão de crédito, aí tem benefício de cashback, milhas, enfim. Aí tá tudo lá discriminado na minha fatura. Aí só no final do mês eu jogo na minha planilha, né? Então eu faço isso uma vez por mês. Mas lá na minha fatura tá tudo discriminado, então tá organizado para mim. Mas se a pessoa não faz isso, né, então tem outros meios. E aproveitando o assunto do cartão de crédito, muitas pessoas veem o cartão de crédito como vilão, né? E cartão de crédito é ruim porque acaba gastando demais, mas eu acredito que só é vilão se tu vê o cartão de crédito como uma extensão da tua renda, né? Por exemplo, vamos supor que a minha renda seja R$5.000 mensais. Aí meu limite de cartão de crédito é 4.000. Então, psicologicamente, eu acho que eu tenho 9.000 de renda. Mas não é, né? Se for gastar 4.000 cartão de crédito, eu vou ter que usar boa parte dessa minha renda para cobrir esses 4.000 que eu gastei no cartão de crédito. Tem que encaminhar essa pessoa para o psicólogo, no caso, que é psicológico, sim. Não, porque é bem assim, né? A gente vê lá o saldo lá, acha que tem. Então, assim, aí, no final das contas, eu tenho R$1.000 só para gastar, né? Então a pessoa acha que é uma extensão da renda, mas não é. Né? Então, eu acho que por esse motivo ele é visto como um vilão. Né? Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência de que não é assim que funciona, né, a gente passa a usar com mais consciência. Quais são alguns pontos positivos do cartão? Eu acabei de citar que né, esses bancos digitais, e bancos aí, grandes bancos também têm, né, devido à competitividade, eles querem oferecer cartão de crédito com muitas vantagens para atrair clientes. Né? Então, acho que assim, a principal delas é milhas, né? Hoje em dia a gente viaja bastante de avião aí, então os cartões aí de crédito oferecem milhas para a gente poder, quanto mais a gente gasta, mais milhas a gente tem, a gente consegue trocar por descontos nas passagens aéreas, até mesmo ter a passagem aérea de graça. Alguns cartões de crédito oferecem cashback também, que é desconto na fatura, né? Tu vai lá, gasta 5.000, aí tem um descontinho na fatura no final do mês aí por ter cashback. Eu tenho que pegar essa consultoria com você aí, que eu tô por fora desse trem todo. Posso te dizer os melhores. E aí, assim, uma outra vantagem também é que tu pode parcelar algumas compras teoricamente sem juros, né? Quando eu digo teoricamente, é porque teoricamente um produto ele tem um valor à vista, parcelado é outro, né? Mas com cartão de crédito, algumas lojas fazem o preço do valor à vista, né? Ele parcela sem juros aí com a instituição. Então fica mais vantajoso, por quê? Porque tu está comprando um produto, você está pagando ele lá na frente e o dinheiro é o valor do dinheiro hoje. Sim. Então essa é a vantagem, né? Mas, claro, como eu falei, né, às vezes a gente não se controla e acaba gastando demais, vê lá, tem limite de 4.000, então eu vou gastar. E isso também entra na educação financeira, nas finanças pessoais, né? Ter essa consciência aí do cartão de crédito e ver esse lado vantajoso dele, né? Eu falo que a educação financeira, ela tinha que estar na matriz curricular da escola, da universidade, o que for. Porque hoje, por exemplo, estou falando como empresária, Senhor amado, todo dia, agora não mais, mas no início era uma surpresa todo dia, que eu ficava, meu Deus, existe isso, então eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo outro, e aí você tem aquela organização pessoal, mas a organização da empresa, que tem que ser tudo separado, né, não pode misturar, né, coisa de economista. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, e agora, eu até te falei, né, aquele dia que a gente conversou, que eu estava querendo imprimir isso nas minhas filhas, essa questão da educação financeira desde muito cedo, ensiná-las a lidar com o dinheiro, com as finanças, porque eu não aprendi isso. E tenho dificuldades até hoje, né, com relação a isso. Mas, aqui você tinha falado também sobre investimentos, né, os mais indicados e tal. Tá, eu tenho, vamos lá, hipoteticamente, eu tô toda enrolada, você pegou a consultoria com o Wagner organizou minhas finanças, agora eu sei quanto que eu ganho, o que eu posso gastar, não estou devendo nada, mas Wagner, eu quero começar a investir. Por onde você indicaria? Ou depende você falou que tem a realidade de todo tipo de bolsa e tal, como que você organizaria isso aí para um cliente, por exemplo? Tá, como eu falei antes, eu acho que primeiro a gente tem que partir do perfil do cliente de investidor, né? Vamos supor, nesse caso aí, o cliente seja conservador. Acho que fica mais fácil de todo mundo entender.
os investimentos Sim. que eu vou falar a partir desse perfil. Né? Conservador é aquela pessoa que, nem eu falei, não quer correr risco, tem investimentos de renda fixa, são os mais indicados para esse tipo de perfil, né? Para a pessoa que quer ali ter uma segurança, né? Como o próprio nome já diz, ele dá um retorno fixo, entre aspas, né? Que é dividido em pré-fixado e pós-fixado. Então, assim, partindo do pressuposto desse perfil, tem investimentos que eu falei, a partir de 10, 50, 100 reais aí, mensais, né? Você pode pôr todo mês aí. Os mais comuns, aí, os mais utilizados, né? Eu até posso entrar no assunto estava pensando aqui no assunto da reserva de emergência, né? Sim, que eu ia te perguntar mesmo sobre isso. Mas pode falar, pode entrar. É que eu acho que assim, que tem os investimentos mais comuns, então voltando ao assunto, é o CDB, né? Que são os certificados de depósitos bancários que os bancos oferecem, né? Para se captar, para emprestar dinheiro para os outros, a grosso modo. Então, assim, quando a gente vai lá, abre uma conta no banco digital, tem lá os investimentos de renda fixa, lá na categoria tem os famosos CDBs, né? Que eles oferecem retorno muito atrelados à taxa básica de juros, né? Que dá esse retorno anual, e eles, por serem de renda fixa, eles são mais seguros relativamente do que outros investimentos mais arriscados de renda variável, como ações, né? E fundos, né? Alguns fundos de renda variável. Então, assim, o que eu indico para começar são esses aí que rendem mais do que a poupança, né? E também tem algumas notas lá do Tesouro Financeiro, alguns títulos públicos federais, né, que também já é um assuntinho um pouquinho mais complicado. Quem quiser saber mais pode entrar lá na página do Tesouro Nacional, né? São 5 ou 6 tipos de notas que o Tesouro Nacional oferece para comprar. Cada uma delas atrelado a uma rentabilidade, né? E de acordo com o perfil também. Então, assim, eu acho que o mais comum são esses CDBs, né? Que trazem um retorno aí fixo, entre aspas, né? São mais seguros para esse tipo de perfil, e a pessoa pode investir ali com o mínimo, né, de 10, 50, 100 reais, conforme o banco, pode fazer investimentos aí todo mês, né, e claro, a pessoa investindo ali, vendo todo dia o dinheiro rendendo um pouco, né, mesmo que gradual e aos poucos, vai ver ao longo do tempo aí, quanto mais vai aportando, mais vai rendendo, né? Ver a mágica dos juros compostos, que nem a gente fala, né? A mágica do tempo e dos juros compostos, que faz sobre os investimentos. O brasileiro, ele é muito, eu não sei se medroso é a palavra melhor para encaixar nisso aí. Você vê que o negócio do brasileiro é poupança, né? E a poupança, de todos esses que você falou, o rendimento é o menor, não é? O retorno? Em comparação a outros produtos, sim, de renda fixa, sim, CDB e outros debêntures até, sim, são menores. Né? Não justifica a pessoa guardar dinheiro em poupança, você acha que justifica? Não que não justifique, eu acho que assim, claro, vai dar o que a gente falou, né, a pessoa às vezes, né, fica com receio de pôr outros produtos aí, principalmente com essa onda de bancos digitais, né, às vezes a pessoa assim mais das antigas que a gente fala, né? Naquela época tinha poucos produtos financeiros disponíveis, né? Título de capitalização e poupança, então ficou muito na cabeça das pessoas assim terem esse tipo de produto. Ligaram, né? Poupança à segurança. Exatamente. Né? Claro, querendo ou não, é seguro, né? Porque a poupança está no banco, tem a garantia de um fundo garantidor de crédito, que é um outro assunto que eu posso entrar numa outra oportunidade, né? Então a pessoa fica resguardada de algum modo. Mas esses produtos aí de CDBs e mais atuais também tem essa garantia, né? Então, assim, a garantia contra o banco vier a falir, a insolvência, enfim, tem uma garantia por trás aí, né, de até um limite de valor. Então, assim, tem essa segurança também, né? Mas acho que é uma questão de a pessoa se informar. Tem tanta informação na internet sobre isso, né? Claro, a gente vê também em contrapartida, tem tanta informação negativa que a gente fala, né? Desinformações, assim, informações que passam, de certa forma, receio para as pessoas sobre investimentos, né? Mas só uma questão de procurar no lugar certo, procurar com as pessoas certas. Tem tantas pessoas qualificadas e bem respeitadas para isso, né? Que a gente pode se informar a partir disso, para abrir nosso leque, abrir nossa cabeça para essas outras opções de investimento, né? E diversificar nossos investimentos, que é uma coisa que a gente fala muito nesse ramo, né? Quanto mais a gente diversifica até um certo limite, maior a probabilidade de a gente ter um retorno melhor. Então, assim, tem opções aí melhores e mais viáveis, tão seguras quanto, né, que dão um retorno melhor, né? Então, só uma questão de a gente abrir a nossa cabeça e ir atrás e procurar. E aí que entra um pouco as finanças pessoais também. Essa semana mesmo eu te procurei, bem doida, eu falei... Wagner, socorro, eu vi um negócio ali, estava conversando sobre criptomoeda, o que você acha e tal, como que você vê, não sei o quê. E aí você me revelou uma coisa que eu não sabia. Você falou assim, eu te perguntei, falei, Wagner, quanto que você cobra para você montar uma carteira de investimento, né? Aí você falou comigo, não, isso aí eu vou organizar para você. Você falou que tinha que... Fala aí os passos que você falou para mim. É mais fácil você falar do que eu. Tá falando dos passos para se organizar. Que eu tinha te falado sobre a criptomoeda, né? Lembra? Foi criptomoeda que a gente conversou.
não foi? E aí você pegou e falou, eu falei, se eu quiser organizar uma carteira, eu tenho uma mensalidade que eu tenho que passar para a GOES, né, que era a empresa, sua empresa no caso, que eu ia contratar, e você falou assim, não, essa aí você não tem mensalidade, vocês cuidam da carteira de investimento da gente e tal, e você me explicou lá, explica aí para nós. Sim, essa questão de remuneração da carteira é que os escritórios de investimento hoje eles trabalham com os parceiros aí, né, grandes no mercado, com algumas grandes corretoras, né, e quando a gente investe, quando o cliente investe através de um escritório, né, a pessoa que cuida da carteira, a grosso modo, ela é remunerada pelo total de patrimônio que a pessoa tem investido lá, né, e um pouco também, em alguns casos, pela rentabilidade que esse assessor, que esse consultor financeiro faz essa carteira ter de rentabilidade, né? Então são dois parâmetros diferentes aí, conforme acordado com o cliente na hora, enfim, conforme a política de cada escritório, de cada assessor cada consultor com o cliente, né? Mas a grosso modo seria isso aí, né? Então assim, é sempre importante consultar uma pessoa assim, né, para um consultor, um assessor, para ter uma noção melhor assim dos investimentos de acordo com o perfil, para ajudar a orientar nos melhores investimentos e, claro, né, ter uma remuneração melhor e ajudar também aí o cliente final a ter um bom retorno com base no... É até bom que desmitifique um pouco para algumas pessoas, igual como para mim, eu achava isso, eu falava, mas eu vou ter que aprender como que eu vou investir sozinha, porque você vai fazer uma parte do dinheiro, você vai investir, outra você vai pagar para o escritório, aí no caso não é desse jeito, né? Você me explicou que quem dá esse retorno para vocês é a empresa que a gente cadastra lá, o banco, né, de investimentos que a gente cadastra. E aí também tem esse nosso produto aí de assessoria financeira, né, planejamento financeiro, a gente acompanha... Já é outro. A gente acompanha esses gastos e despesas que a gente falou desde o começo, né, até a parte de investimentos, orienta, auxilia. Essa que eu faço lá no escritório, oriento os clientes, né, que aderem esse produto aí com os melhores investimentos, auxiliando a escolher conforme os cenários aí econômicos, conforme está a economia do Brasil e do mundo, ajuda a escolher, né? Então, tem que perguntar para quem entende, né? Para que a gente vai ficar batendo cabeça se tem a pessoa para isso? Eu li alguma coisa sobre essa tal de regra 50, 30, 20. Como que funciona? Você concorda com ela? Você indica para os seus clientes como que é? Eu concordo em partes. Por quê? Porque é uma regra muito boa assim, para a gente ter um norte, né? A regra 50, 30, 20, ela fala basicamente assim, 50% da nossa renda é com despesas fixas, né? Envolve aluguel, quem mora de aluguel, despesa da casa, enfim, mercado, né? Que todo mês está lá. Cartão de crédito todo mês está lá, luz, telefone, internet, enfim. 30% é para despesas pessoais, né? E com lazeres, né? Quer sair, enfim, quer comprar roupa, fazer alguma coisa. E os outros 20 é para emergência e projetos pessoais, né? Projetos pessoais pode ser, eu quero, não sei, eu estou montando aqui meu próprio podcast, aí eu tenho que investir em estrutura, tudo, vou guardando dinheiro para isso. Ou eu quero guardar dinheiro para fazer um MBA fora do Brasil. É um projeto pessoal, querendo ou não, né? Sim. Eu guardo dinheiro para isso. Então, 20%. E para emergência, né? Que também vou entrar nesse assunto depois, que é para, como o próprio nome já diz, aí caso precise de um recurso de última hora, né? Ter já guardado lá para não precisar tirar desses 50% aí que é de despesa ou desses outros 30% que tu usa para ti, né? Então, a regra basicamente é isso. Por que eu concordo em partes? Porque eu acho que assim, depende... Claro, que nem eu falei, é um norte, mas eu acho que a gente tem que ser flexível para entender que vai da realidade de cada um, né? Cada um tem sua realidade, tem aí a sua renda, o seu emprego, nem todo mundo é igual, então tem rendas diferentes, então a partir daí, né, a gente sabe também que flexível porque tem meses, né, que não dá para guardar 20%, né, que é o caso do 20% aí que eu falei de projetos pessoais e emergência. Esses 30% também para despesas pessoais e gastos. Às vezes a gente gasta 60%, 70% com despesa fixa, acontece algum imprevisto, enfim, ou né, sobe um pouco, sei lá, a gente vê todo mês reajustando aí os produtos, alguma coisa, né, aluguel. Então, assim, tem que ser flexível para mudar isso, mas ao mesmo tempo ele é um norte, né, para seguir essa regra. O que eu acho muito importante é que o ideal seria, não que é uma regra, mas acho que o ideal seria que todo mundo guardar entre 10% e 20% do que ganha. Né? Mas claro, flexível também é o ponto de entender que um mês pode ser mais, outro mês pode ser menos, mas o importante é ter essa disciplina, ter essa mentalidade, a partir da mentalidade ter a disciplina de que eu preciso guardar, né? Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com isso é que assim, primeiro sempre se pague, né? Chega lá no mês, a gente brinca assim, meu salário vai tudo para o banco, com as contas, vai tudo para boleto, enfim. Ou seja, diretamente a gente está pagando os outros, né? Indiretamente não, a gente está pagando os outros, né? Mas e a gente? Quando é que a gente vai se pagar? Né? Nem que seja aí 10, 15 reais, guarda. Só tendo essa disciplina, essa mentalidade, né? De guardar para si mesmo, nem que seja um pouco,
Às vezes as pessoas podem pensar, mas é só 10, 15 reais, não vai adiantar nada. Agora não vai adiantar, mas lá no futuro vai, com a mágica dos juros compostos e do tempo vai. Gente, né? eu quero conhecer essa mágica. Super interessada na mágica dos juros compostos. Já ouvi a Nath, aquela do Me Poupe. Me Poupe. Ela é bem legal, já ouvi ela falar muito dos juros compostos. E aí? Então, assim, ter essa disciplina de guardar, né, nem que seja um pouco, né, no começo vai ser assim, a gente não vai ver o resultado que a gente gostaria, porque a gente é muito imediatista, né, a gente quer ficar rico de hoje para amanhã, e nos investimentos não é assim que funciona. Então, assim, a gente precisa de tempo, paciência, disciplina para guardar, e lá na frente, com certeza, vai ter um retorno bom, vocês vão ver que vai valer a pena. Né? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa regra 50, 30, 20, ela é útil, ela é um norte, mas eu acho que ela pode ser flexível e adaptável à nossa realidade. E o importante é sempre, como eu falei, ter essa disciplina de guardar e ter essa mentalidade de separar um pouco pra gente primeiro. Eu estava lendo alguma coisa, né, pra gente poder estar conversando aqui. Eu estava pensando assim, alguma coisa que eu li lá falava que é para todo mundo educação financeira. Eu tenho pouco dinheiro, não preciso fazer todo esse cuidado de, né, setorizar todos os meus gastos, não preciso disso. Ou então eu tenho muito dinheiro, então todo mês eu pago minhas contas e tá tudo certo, eu não vou ficar cuidando tão bem isso. Você acha que o planejamento financeiro tem um público específico? É para qualquer um ou não? É para todo mundo? Sim, a organização financeira é importante. Como que você vê? Boa pergunta. Eu acho que é para todo mundo, assim, acho que não é para quem tem bastante dinheiro, quem tem pouco, quem tem mais ou menos, né, que é muito relativo, acho que é para todo mundo. Como eu falei no começo da nossa conversa aí, né, eu acho que o planejamento financeiro, as finanças pessoais não envolve só números, só gastos e despesa, né. Eu acho que vai além de conhecer um pouco da economia, como que ela funciona, né, conhecer um pouco de matemática financeira, que afeta o nosso dia a dia, né, e conhecer também um pouco sobre investimentos. Né? Então, assim, isso vale para todas as rendas, tudo. E, como eu falei, o principal é se organizar. Todo mundo consegue fazer isso, organizar, né? E também guardar, que nem seja 5, 10 reais, né? Então acho que é para todo mundo, sabe? A partir daí ter essa mentalidade e essa disciplina de guardar um pouco, se pagar primeiro. Eu acho que não tem renda, não tem idade, não tem situação social para isso. Você falou, e o principal é se organizar. Como se manter organizado? Por exemplo, você está ali, fez seu negócio todo certinho, seu cronograma lá, sua planilha, aí acontece um imprevisto ali. Como que eu vou lidar com isso? Você falou aquele negócio da reserva financeira e tudo, mas mesmo a reserva financeira não deu conta. E aí? Então assim, como eu falei que primeiro a gente bota a casa em ordem, né, fechando o mês no azul, a partir daí quando sobra o dinheiro, o primeiro passo é ter uma reserva de emergência, que serve para emergências, né? Vamos supor, eu tenho um carro, e aí eu tô lá, o meu mês está comprometido com despesas da casa, eu não tenho dinheiro sobrando, e aí eu preciso arrumar o motor, preciso trocar a bateria, o pneu fura, preciso comprar um pneu novo. Então, assim, a reserva de emergência serve para isso, um dos exemplos. Né? Ao invés de pegar o meu dinheiro que eu vou usar para pagar minhas contas, eu pego da reserva e pago isso aí, desse modo eu não preciso tirar do que eu vou usar para outras coisas para compor isso. E se extrapolar? É isso que eu tô falando. Se extrapolar, então, é aí que entra... por isso que é importante primeiro organizar a casa, né? Tu vê onde tu está extrapolando, né? Onde tu pode cortar ou cortar ou minimizar, né? A ideia não é deixar de fazer o que a gente gosta, então, né? você tem que fazer um equilíbrio dos pratos ali, né? Exatamente, né? Primeiro assim, por exemplo, eu tô gastando muito com iFood esse mês, né? Eu vou cortar um pouco ali o hambúrguer, a pizza, né? Comprar um pouco já menos. Emagrece, gente. Já emagrece, né? Ou por exemplo, eu vou investir na academia, né? Eu vou lá... ótimo investimento. Ótimo investimento, né? Tu falou da Bluefit antes. Uhum. Né? E também, por exemplo, vou deixar de gastar com cafezinho, pão de queijo todo dia, né? Querendo ou não, 1,50 todo dia, você vai ver no final do mês, né? Ao longo do ano também, né? Dá uma diferença, sabe? Então, a gente cortando sobra dinheiro para isso, e a gente se programando, e quando acontecer esse tipo de emergência, a gente vai ter dinheiro sobrando. E para não extrapolar, né? Que a gente falou, a gente tem que ter essa consciência, né? Sim. Do que eu estou extrapolando ou não. E um assunto muito importante. Desculpa te interromper. Pode falar. Eu acho que eu esqueci de falar também, mas um assunto muito importante também, eu só falei de despesa agora, não falei de receita, né? Um assunto muito importante também que eu acho que todo mundo deveria pensar de um modo de fazer isso, é ter uma segunda fonte de renda. Né? A gente tem o nosso trabalho, seja ele salário, seja ele como empresário, tem nossos lucros, né? Mas segunda fonte de renda é no sentido de a gente usar alguma habilidade que a gente tem, alguma coisa que a gente gosta de fazer e monetizar isso, transformar isso em renda, né? Vendendo ou prestando algum serviço. Né? Eu acho que é um modo também de aumentar a renda. Eu acho que não só
botar a casa em ordem não é só reduzir as despesas, é de algum modo aumentar a nossa renda também. Gerar, né? mais receita. Gerar mais receita, né? Então, assim, acho que todo mundo tem essa capacidade de, né, fazer alguma coisa a mais aí, de modo que gere uma renda, e nem que seja eventualmente, nem que seja variável, né, todo mês. A gente tem o nosso salário fixo aí, né, nosso lucro fixo, todo mês tem aquilo, né? Mas a segunda fonte de renda pode ser uma renda variável, né? Um mês pode vir mais, outro mês menos, mas o importante é ter isso aí também, uma segunda fonte de renda. Pensar de algum modo como fazer isso, né? Aumentar a renda, né? Se monetizar, que a gente fala, né? Então acho que é um equilíbrio, né? Aproveitando o assunto, não só diminuir as despesas, mas aumentar a renda também. É uma forma de pôr a casa em ordem, né? Claro, ou eu posso manter as mesmas despesas aumentando a renda, né? Ou eu posso diminuir as despesas mantendo a mesma renda, né? O ideal seria, eu acho que todo mundo quer ter mais renda, né? Quer ter mais dinheiro, né? Mas é muito importante ter o cuidado de, quando a gente for aumentar a nossa renda de algum modo, manter o mesmo padrão de vida, né? Muita gente, é difícil, né? A gente vê o dinheiro entrando, a gente acaba gastando mais, né? Entrou 500 mil reais a mais aí, vou comprar uma roupa, vou comprar um relógio, vou gastar, fazer uma viagem, né? Então acho que é importante também ter assim um pouco de disciplina de, manter a qualidade de vida que eu tenho agora ganhando mais, né? Para poder sobrar para investir. Né? Então acho que assim acho que tudo envolve essa disciplina e o mais importante é o nosso psicológico, né? Sim, se falando disso aí, de desenvolver uma outra habilidade. Eu lembro que na época da faculdade a gente tinha um colega que ele chamava Rodrigo, chamava porque ele faleceu agora com Covid e tal. O Rodrigo era o Rodrigo do Bombom. Então ele estava ali na faculdade, ele ralava pra caramba, assim, era legal assim de ver, né? Ele não devia ser tão legal. Mas ele passava assim até 3 da manhã fazendo bombom para levar para a faculdade. Nosso curso era integral, era o dia inteiro, né? E aí ele vendia bombom e tal. Passamos, formamos e tudo. Há alguns anos eu voltei lá na minha cidade. O Rodrigo virou, tipo assim, a referência da empresa que fornecia bombom para casamentos, grandes eventos, entendeu? Olha aí ele acabou saindo da biomedicina e foi investir nessa área. E ele se tornou um grande empresário lá na cidade. Quando falava bombom para festa, casamento, era com o Rodrigo, você vê, né? Ele acabou dando lugar, assim, a uma outra habilidade que acabou se tornando a fonte de renda dele principal, não a formação primeira que ele tinha. Então, Wagner, eu queria que você desse aí 3 dicas, a gente está indo para o final, 3 dicas ou 3 passos para quem está todo bagunçado, todo errado. Preciso começar a organizar, porque sim, eu quero melhorar a minha renda, minhas fontes de renda, eu quero desenvolver, eu quero aprender mais, eu quero viajar, eu quero mudar a minha realidade financeira, eu quero viver em outro patamar. 3 dicas ou 3 passos que você indica aí. Eu vou falar de passos que eu acho que eu consigo elencar eles na ordem, né, que eu acho que tem que acontecer para pôr em ordem. Eu acho que o primeiro, né, que eu falei várias vezes antes aí, é pôr a casa em ordem, né? Usar de uma planilha de Excel, quem gosta, usar de um aplicativo quem gosta. Tem alguém que gosta de planilha de Excel? Confesso que eu gosto. Eu sou um deles. Não, você não pode, não, você tá fora. Então, assim, primeiro é organizar, né? Seja pelo computador, seja pelo celular, seja pelo caderninho mesmo, né? Primeiro, se organizar, pôr no papel, ser fiel a si mesmo no sentido de, não, eu gasto isso, eu ganho isso, eu tô gastando mais do que eu tô ganhando. Viu que tá vermelho aí, eu sei que a gente fica meio chateado, né? Pô, tô sempre no vermelho, mas o primeiro passo é ver. É aquele choque de realidade, eu tô gastando mais do que eu ganho. E a partir de ver os números, eu consigo me organizar, que entre o segundo passo é como que eu posso fechar o mês no azul ou no verde, enfim. E aí envolve aqueles 2 que a gente conversou antes, ou diminuindo as minhas despesas de algum modo, não cortando nada, mas minimizando. Ou aumentando a minha receita, né, através de uma segunda fonte, ou de um emprego melhor, enfim, vendendo mais, seja qual for a sua profissão, né, e aí aumentando um, diminuindo o outro, eu consigo sobrar. Consigo fazer sobrar dinheiro, né? E aí esse é o segundo passo. O terceiro passo é, sobrando, antes de investir, é montar reserva de emergência. Tá? Montar uma reserva de emergência que tem parâmetros para isso, né? O pessoal fala aí que é juntar de 3 a 6 meses do salário, né? Para se por uma eventualidade precisar passar alguns meses em casa, assim, né? Ter o dinheiro para cobrir as despesas do mês, né? Mas isso também é muito relativo, né? Claro, eu acredito que 3 a 6 meses seja o ideal. Vamos supor, eu ganho, para facilitar o cálculo, eu ganho 5 mil reais por mês, né? Então eu tenho que, de 3 a 6 salários, eu tenho que juntar de 15 mil a 30 mil, né, e deixar lá de reserva. Claro, não juntar tudo isso de uma vez, né? A gente já fica assustado. Eu tô imaginando aí, coitado, tá todo enrolado, endividado. Vou juntar 15 mil de uma vez? Vai juntar esse tanto, né? Não, é aos poucos, né? Vai guardando aos poucos aí, né? Até juntar esse montante aí, depois deixar lá, né? E conforme vai aparecendo despesas eventuais, né? De emergência, né? Não é aquela coisa, tem dinheiro sobrando aqui, eu quero comprar uma roupa, é uma emergência uma roupa. Pô, aquela roupa gosta, é uma emergência. Não é.
né? De certo modo não é. No caso Emergência... das mulheres é uma emergência. Ou comprar roupa, enfim, mas acho que assim, ou trocar de carro, né? Depende do caso, é uma emergência, mas a emergência, o que o pessoal acredita que seja, né? O pessoal que trabalha com isso. Um hospital, né? Uma consulta de emergência, uma cirurgia, o carro, né? Estragou, arrumar o carro, aconteceu alguma coisa com a família, ajudar de algum modo, né? Então isso é considerado uma emergência, né? Então, juntar essa reserva de emergência aos poucos. E, em paralelo, se sobrar um dinheiro a mais, aí também começar a investir nesses produtos aí de acordo com o perfil, né? Para ver o dinheiro crescer lá, ver o patrimônio crescer. Começar a construir o patrimônio que a gente fala, né? Tem o nosso patrimônio, né? E, claro, mais importante, não tão importante, quer dizer, tão importante quanto tudo isso, não menos importante, é ter essa consciência e manter essa disciplina aí de guardar, né? E de sempre ter organizado, né? Não é porque eu fiz um mês isso, que está em ordem, que eu vou deixar para lá no mês seguinte, né? Não, no mês seguinte muda um pouco, né? As coisas mudam um pouco, então ter a disciplina de todo mês, organizar, saber o que está gastando, o que está ganhando, né? E juntar, e guardar, e investir, né? Esse investir aí que você falou, eu acho que é tão interessante porque quando você vê a coisa se desenvolvendo, você começa a entender mais sobre isso, você acaba se interessando mais de entender para onde está indo seu dinheiro, como que gerencia isso melhor, né? O investimento parece que é Depois que eu passei a olhar para o investimento, eu passei a dar mais valor nesse outro lado, que é da organização financeira. Aí. E para a gente finalizar, você trouxe aqui uns livros, né, que você queria indicar e dar seu recado final aí pra gente. Sim, eu trouxe aqui 2 livros, pessoal, para quem quer começar nesse assunto, quem está começando com esse assunto e quer se organizar financeiramente. O primeiro deles é O Homem Mais Rico da Babilônia, acho que o pessoal consegue ver aí, né? Que você vai me prestar ele hoje. Que eu vou te prestar ele hoje, pode deixar. Ele fala basicamente sobre o pessoal que morava lá na antiga Babilônia. Eles tinham métodos assim de se organizar financeiramente, né? São axiomas e regras que eles usavam naquela época, porque era considerada a cidade mais rica do mundo naquela época, né? Então o pessoal era próspero, rico, e eles tinham métodos, né, de se organizar e de guardar dinheiro. E o livro fala basicamente sobre isso, né? Então, assim, são axiomas, são regras bem simples que, por incrível que pareça, ainda são aplicáveis até hoje, né? Que a gente pode usar no nosso dia a dia, assim, não importando a nossa renda, a nossa situação, né? E acho que a gente lendo, assim, tendo essa leitura aqui, a gente tem uma visão mais clara de como fazer isso, né? E aplicar no nosso dia a dia. Legal. E o outro livro, que ele é um pouquinho mais complicado, né? Em comparação com esse, é a Psicologia Financeira, que, como o próprio nome já diz, né, ele trabalha muito psicológico, né, o fator psicológico que influencia na nossa tomada de decisão, né, de compra e de venda, né. Ele dá muito insights, essa palavra está muito comum hoje em dia, né. Insights, assim, dão muitos, esclarece muito a nossa ideia sobre coisas do nosso dia a dia que a gente vê assim que não repara, né, de que a gente gasta e compra, que acaba influenciando nossas finanças de algum modo, né. Então, assim, ele traz dicas de como minimizar ou prevenir isso, né, que a gente acaba gastando por impulso. Por exemplo, uma dica básica é nunca vá ao mercado com fome, né. Nossa, gente, não você vai no mercado assim com fome, você acaba comprando um monte de coisa. Acaba com bem muito. Aí chega na casa com as compras assim, pô, por que eu comprei tudo isso depois que janta, né? Não precisava, né? Então, Exatamente. Querendo ou não, a gente acaba gastando desnecessariamente, né? Então, é só uma dica simples de como que o livro aborda essas situações, né? Entre outras, né? Então, ele aborda isso, né? O nosso psicológico, né? Como ele é influenciado, né? Como ele influencia nossas finanças, nossos gastos, né? Ele traz algumas dicas de como se blindar, né? Ou como perceber, pô, isso aqui mexe com o meu psicológico, né? O livro me ensinou aquilo, eu posso evitar ou até mesmo minimizar para economizar mais também, porque não é só controlar as despesas ou receitas, né? É também ter essa consciência de que o nosso psicológico, o nosso emocional afeta diretamente e em grande intensidade o que a gente gasta, o que a gente compra ou vende. Você falando isso aí me deu uma curiosidade, que antes de você terminar de falar da empresa, qual foi o momento com você, assim, que você teve um insight de falar, agora eu vou me organizar? Você sempre foi todo aquele certinho e tal, todo controladinho? Eu sempre fui. Uma pergunta assim, pessoal. Não, tudo bem, eu sempre fui assim, né, desde o ensino médio, a minha mãe que está me assistindo pode comprovar, CDF, né, aquela mãe, pessoa... Tá assistindo, um beijo, mãe. Sempre fui CDF, assim, né, desde a escola, bem Ele tem cara, né, tem gente? Cara, né? Então, assim, só que essa clareza, essa organização maior, assim, financeira, foi a partir do curso de economia, lógico, né? Então, assim, mas eu sempre fui assim mais organizado, né, com tudo, desde o meu quarto até né, minhas sopas, enfim. Mas eu li alguns livros que falam isso. O que você faz em um ambiente, você faz em todos. Se sua casa é uma bagunça, sua vida, todos os âmbitos de sua vida é uma bagunça. Exatamente. Né? Se estende. E aí essa parte financeira, assim, com mais clareza, né, foi a partir do curso de economia. Legal.
Aí pode falar da empresa que eu te cortei aí para te não, fazer outra tudo bem. pergunta. Vai acabar, eu tenho que perguntar. Bom, a gente falou um pouco da minha empresa aqui, né, pessoal? Quem quiser seguir lá no Instagram, Góes Planejamento Financeiro, pode seguir lá para saber como que a empresa é, o que ela trabalha, né? Pode entrar no site também e dar uma olhadinha. Ou pode me seguir lá no Instagram, wagner.bertoldo, que a gente troca uma ideia, né? Eu explico mais sobre o meu trabalho. Direto nas postagens. E eu falo também um pouco sobre a empresa. E quem quiser conhecer nosso escritório novo também, lá na Avenida 1º de Maio, pode me procurar, a gente marca um horário, a gente conversa sobre o nosso trabalho lá. Ótimo, perfeito. Wagner, muito obrigada. Foi muito interessante todas as informações que você trouxe para a gente, muito relevante mesmo. Muito sucesso lá no escritório novo. Eu estava acompanhando aí o desenvolvimento lá, as obras, né? E o que você precisar da gente, a gente está aqui, quiser trazer outros assuntos, porque é muito amplo, né? A gente falou de algumas coisas aí, mas tem coisa muito interessante, principalmente na área de investimentos, que muita gente não sabe. A gente pode estar falando numa outra ocasião. E um grande beijo para vocês que acompanharam a gente até aqui e nos sigam nas redes sociais. Grande beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau.